Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer de novo estar junto com os queridos irmãos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Tem um texto que está aí no boletim, mas eu vou percorrer um outro texto que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Depois a gente volta ali. Vamos estar compartilhando a palavra nesse momento. De Juízes. A gente vai começar no capítulo 11, mas para você só ter em mente, entre Juízes capítulo 10, versículo 6 até o dito 11 a 40, a gente não vai ler tudo, senão já vai dar o tempo, a gente vai encerrar o culto, né? Então, mas é uma narrativa da história de um personagem bíblico chamado Jefté. E uma coisa legal da palavra de Deus, a palavra de Deus ela não esconde erros, não esconde um livro que contém pessoas perfeitas, que fala de pessoas perfeitas. Isso na verdade nos conforta porque nós somos imperfeitos. E o que o Espírito Santo faz em nosso coração, em nossa vida, é nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. E como o tema é imitadores de Cristo, o Espírito Santo enviado de Deus como consolador, como aquele que ensina o caminho do Senhor, Ele vai nos ensinar em todas as coisas, mas principalmente para nos fazer, eu e você, parecidos com Jesus, tá? E Ele não vai descansar, o Espírito Santo tem essa obra de te fazer parecido com Jesus. E o tema que me colocaram para poder ministrar nessa manhã é um tema bem vasto, que é claro que não dá para falar de todo esse tema simplesmente numa pregação, mas dá só o início que fala sobre identidade, né? E eu sei que talvez você já ouviu mais sobre identidade, já ouviu palavras sobre identidade. Você tem identidade, né? Tem RG, né? RNE, né? O que seja que define, você tem um nome, né? Meu nome é Daniel e você tem o seu nome e define quem você é. Seu nome define também. Por exemplo, se eu começar a me chamar de Maurício agora, acho muito esquisito você me chamar de Maurício. A palavra Daniel me definiu, certo? E faz parte de quem eu sou. Daniel, filho de coreano, nascido no Brasil, né? Segunda geração, cresci aqui. E é claro, muitas coisas me definem. O mundo quer definir a gente de uma forma, você se define de uma forma, mas hoje nós vivemos em nossa sociedade uma tremenda crise de identidade. E isso se vê também, por exemplo, na ânsia das pessoas quererem, de alguma forma, não somente serem bem-sucedidas, mas bem-sucedidas de qualquer forma, de todo jeito. E muito em nossa sociedade hoje, também por ser uma sociedade bem, não somente pós-moderna, hoje a gente tem a geração Millennium. E a geração Millennium, alguns de vocês são, nós mais velhos não. Nós mais velhos é tipo geração X, geração Y. Mas, conforme a geração evolui, a gente vê a clara busca que as pessoas têm de uma identidade. E a geração Millennium, por exemplo, se caracteriza pela busca de uma causa para viver. Porém, você não vai ter uma causa para viver sem que você se conheça, saiba quem você é. E principalmente saiba o que Deus pensa sobre você. Escolhi um personagem bíblico que eu acho bem interessante, porque por mais antigo que ele seja, ele viveu há mais de 2000 anos atrás, muito mais, porém ele ensina uma coisa através de um exemplo negativo, mas que ele fala, talvez, aquilo que a gente busca hoje às vezes. É o livro que fala em Juízes, fala sobre Jefté. E Jefté, ele viveu numa época dos juízes. Juízes foi uma época extremamente complicada. A época de Juízes era uma época onde não havia rei, porque o governo pela qual Deus queria que tivesse o povo de Israel era um governo teocrático, que Deus fosse o centro. E não havia governo. Porém, também não havia pessoas
como referência, o povo se desviava, e aí era um ciclo, existem 7 ciclos em que o povo se rebela contra Deus, o juízo vem, e esse juízo vem em forma de não proteção, então povos inimigos dominam, e o povo então clama, se arrepende, clama por um líder, Deus levanta um líder, e esse líder é usado para libertar o povo, até que esse líder morre, e de novo o povo começa a se desviar, seguir outros deuses e tal, se corromper. E aí a Bíblia fala que, por exemplo, Juízes era uma época que uma frase define a época de Juízes, que é: todo mundo fazia o que queria, porque eles não tinham, na verdade, nenhuma referência. E hoje a gente vive tempos assim. E Jefté, ele foi levantado num tempo assim, de confusão, de rebeldia, né? E a gente vê, acho que nós brasileiros, a gente precisa, por mais que não queira, a gente quer referências. Tanto que a gente tem pouquíssimos heróis em nossa história, não é verdade? Ayrton Senna é um herói. Às vezes os esportistas viram um herói. E nossa história é recheada, muitas vezes, de pessoas que só tiraram de nossa nação, né? Pessoas só tiram de nossa nação, rapaz. Vamos parar com isso. Então, gente, o que acontece nos nossos dias é que a gente perdeu muito do referencial que a gente precisava antes. Inclusive, aquilo que era para ser o referencial das pessoas deixou de ser referencial. Então está aqui Jefté. Jefté é levantado. Só que a história de Jefté é uma história parecida. Não falo da forma como ele foi, mas na forma em que ele cresceu, tentando achar uma identidade. E a palavra de Deus diz, capítulo 11, versículo 1, que Jefté, ele era um guerreiro. E ele era um guerreiro valente, era um cara que cara ralou na vida para conquistar uma posição. E era um guerreiro de fama. Só que a história da vida dele é uma história dolorida. É uma história muito... a gente fala aquelas histórias cabeludas. O pai teve um filho fora do casamento e o nome dele era Jefté. Ele era um filho de uma prostituta. Ele era um filho bastardo. Então, desde a nascença, ele foi rejeitado. E nessa rejeição, não somente a rejeição da família, porque você pode ler, você crê que está aqui, né? Você pode ler a narrativa bíblica, mas no versículo 2, quando os filhos do pai de Jefté, Gileade, já estavam grandes, lá no meio desse versículo 2 fala: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, não obstante a rejeição de todos os irmãos, e aí fala a palavra que Jefté fugiu dos irmãos. E aí você vê, em nenhum momento o pai presente nessa narrativa. O pai não fala nada a respeito. Claro que o pai, talvez com culpa, ter filho com outra mulher, e o que acontece, é claro, a vergonha que teve dentro da família, Jefté fugiu dos irmãos. Então a história de Jefté é uma história que já começa com ferida de rejeição. Não somente como criança, mas imagina você crescer dentro de uma família que todo mundo se rejeita, e quando ele tem idade, então, um pouco mais adulta, os irmãos falam: cai fora daqui que a gente não quer você. E o pai se ausenta dessa história. E essa história, na verdade, é uma história que é comum. Não sei se é comum a você, talvez você não teve uma história cabeluda assim, mas nós somos de uma geração, essa geração, os dados falam muito claros. Depois do ano 2000, metade dos filhos que nascessem depois do ano 2000 seriam 50% de pais separados ou divorciados. É o que acontece. A gente vive uma sociedade quebrada, a gente vive com instituições quebradas, e a gente vive então um sofrimento. Nossos filhos, se não forem seus filhos, mas os amigos dos seus filhos têm história para contar, tem história de dor para contar. E Jefté cresceu nesse meio. E aí a palavra de Deus diz, que é interessante, versículo 3, Jefté fugiu dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Isso aqui é
interessante. Se você vê estudos sociológicos é isso. É bem interessante que os estudos sociológicos falam o quê? Que se tiver um rebelde num estádio de futebol, a probabilidade de ele encontrar um outro rebelde nesse mesmo estádio e fazer baderna junto é muito grande. Eu achei muito interessante. Por isso que os corintianos se entendem. Não estou brincando. E aí você... O que aconteceu? Jefté, ele se uniu a um bando de corintianos. Tá bom, palmeirenses, não flamenguistas. Mas a palavra de Deus fala que ele se uniu a um grupo de vadios rebeldes, e eles se tornaram um exército poderoso. O que diz a palavra? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté, aquele cara que tinha sido rejeitado. Ele foi chamado. E aí eles falaram, versículo 6: venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Olha que interessante. Eu acho que é um retrato do mundo hoje. Você é valorizado se você tem algo a oferecer. Esse é o mundo que a gente vive. Se você não tem nada, se você não é bonito, que nem eu, que nem pastor, que nem nós, se você não tem algo, um talento, algo que te diferencie, você é um Zé Ninguém. Mas no momento em que você tem algo, as pessoas te procuram. Interessante, né? Tá. Ronaldinho Gaúcho, quem acha ele sinceramente Ronaldinho Gaúcho bonito? Ninguém, né? Mas as mulheres que estiveram com ele acham ele lindo. Por quê? Porque ele tem algo a oferecer. De repente ele surge com um bando de amigos, um monte de amigos. Por quê? Ele tem algo a oferecer. A gente vive num mundo em que se você tem, você é alguém. E Jefté, ele foi chamado não por quem ele era, mas pelo que ele tinha de poderio. Era um poderoso guerreiro. Ele tinha um bando de vadios juntos, fortes. Só que a resposta de Jefté, ele revela algo sobre ele. Que diz a palavra? Versículo 7. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Perdão. Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Tem gente rindo. Tem mentes ruins aqui. Seja nosso comandante. Ok, para de rir. Jefté sabia claramente que as pessoas odiavam ele. Claramente ele cresceu com esse sentimento de rejeição. Porque aqui é revelado uma coisa: não só a família dele rejeitou, mas a sociedade inteira rejeitou ele. Porque ele declara: vocês, não foi só a família, ele já inclui a sociedade. Vocês, essa sociedade, vocês me expulsaram, vocês me rejeitaram, e agora procuram só porque precisam de ajuda? Revela alguma coisa, né? Essa resposta é resposta de alguém ferido. E aí no versículo 8, os líderes falam: apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes: venham conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Cara, acho que é outra coisa que acontece hoje. Se a pessoa mostra uma capacidade, a gente vive numa sociedade onde o carisma, onde a conquista, onde o sucesso, ou aquilo que você tem, é mais importante do que o próprio caráter na hora de colocar alguém para liderar.
para ser influência na sociedade. Gente, a gente vive uma doença em nossa sociedade, em que existe hoje uma valorização do carisma, uma valorização daquilo que a pessoa pode fazer em detrimento do que a pessoa é. Eu fiquei pensando um pouquinho, eu sei que todos aqui muitos têm filhos, eu vejo personagens que eram crianças na minha época, ou crianças que foram formadas na Disney, que começaram a se tornar ícones de referência para as crianças e depois para as adolescentes conforme cresciam. Por exemplo, Britney Spears, era da Disney, né? Miley Cyrus, era da Disney. E a gente vê esse pessoal crescendo e de repente o talento deles é tão grande, pum, explode. Mas aí você vê uma sucessão de coisas que eles fazem que deixa a gente abismado. Mas tudo bem, ele faz sucesso. Justin Bieber. Tanto que agora ele tem que falar I'm sorry. Quem entender, entendeu, né? Por quê? É uma sociedade que quer produzir pessoas que são referências, mas essas referências não respeitam, talvez não passaram ou não ouvem a palavra processo. E Jefté, ele foi colocado numa posição de liderança tão rápido, mas justamente por aquilo que ele tinha. Não estou falando que ele não tinha capacidade, porque Jefté, ele foi usado para libertar o povo. Realmente ele foi. Mas o ponto não é o que ele simplesmente conquistou. Meu ponto é que ele chegou num ponto em que ele próprio tinha coisas a trabalhar e talvez ninguém a falar. E aí a palavra de Deus fala, versículo 9, de novo, eles tinham acabado de afirmar que Jefté seria o chefe, e Jefté no versículo 9 fala: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? É a pergunta que ele faz, mesmo com a afirmação. Interessante, né? Eu vou ser realmente chefe de vocês se eu derrotar eles? Então, a questão dele derrotar os inimigos era uma questão de honra. Fala, cara, se eu derrotar, quer dizer que eu vou ser colocado no lugar de honra. Eu vou ser o chefe. Alguma coisa eu vou ser nessa sociedade. Não sei se você consegue enxergar isso, mas é exatamente isso que essa afirmação fala. Por quê? Porque para Jefté, a posição de liderança, a posição de chefe, era uma forma de afirmação a ele. Ele precisava ser afirmado como chefe. Porque foi rejeitado a vida inteira e de repente essa era a posição ideal dele chegar e falar: agora eu sou alguém. Então o que eu estou querendo dizer é que de repente a identidade dele, ele seria atrelada aqui à posição que ele ocupa. E de novo, a gente vive numa sociedade onde a conquista é muito mais importante que o processo e o caráter. E o que acontece? Pessoas chegam ao poder, pessoas chegam numa posição, e quando chegam nessa posição, se não tiver o caráter suficiente, vai ser difícil perdurar nessa posição. Então a única maneira, se a gente vê hoje, de como as conquistas são feitas, de como o processo não é respeitado, o que vai acontecer? A pessoa, quando chega na posição, ela nunca vai querer largar o poder, porque é a única forma dela manter a identidade dela. Ou para que ele simplesmente fale: poxa, agora eu sou reconhecido aqui, eu preciso disso para sobreviver. A gente vive numa sociedade assim. Então as pessoas não querem largar o poder. Vide a política. A política, a gente vê um problema de caráter tremendo lá, mas o importante é estar no poder, né? Parece que o poder faz algo na pessoa. Quando a gente fala secularização, a secularização, a igreja está ficando secularizada,
Não quer dizer que a igreja está ficando, todo mundo está cantando música mundana, faz parte, ok. Todo mundo está fazendo as coisas do mundo. Muito mais do que isso, secularizar um lugar quer dizer é a busca do poder, onde o poder se torna a meta. E a igreja tem sido invadida, infelizmente, não a nossa, porque a gente tem líderes muito bons, muito saudáveis, eu posso falar isso, ninguém busca por poder, todo mundo empurra o outro, fala, pô, vai você aí, mano. Mas a gente vê uma briga tão forte para que o poder esteja nas mãos. Para mim, quem busca só o poder, ele tem problemas de identidade. Jefté chegou numa posição de influência tremenda. Eu vou resumir a história. O que acontece? Que sim, ele foi o líder, e sim, ele foi usado por Deus para libertar o povo. Ele foi poderosíssimo nas mãos de Deus. Só que ele tinha um problema. Ele fez no meio, ele fez um voto de tolo. Qual que era o voto? Numa das batalhas que ele ia entrar, ele fez uma promessa a Deus. Está no meio, você pode, se você quiser procurar, você pode procurar, mas ele fez um voto ao Senhor. Está no versículo 30 do capítulo 11. Porque ele estava tão empolgado com o que Deus estava fazendo, porém ele tinha algo que ele não tinha o conhecimento da palavra, mas ele fez um voto. E esse voto foi: se Deus, se você entregar os amonitas nas minhas mãos e a gente vencer, eu prometo que aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, versículo 31, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Cara, loucura. É que nem eu chegar e falar: Deus, se eu vencer, a primeira pessoa que eu ver saindo lá do meu apartamento, essa pessoa eu vou oferecer em holocausto, em sacrifício. E aí, o que aconteceu? A Bíblia mostra que quando ele venceu e voltou para casa, a primeira pessoa que saiu da casa dele foi uma mulher, e era filha dele. É que nem eu chegar e falar: Tiffany, minha filha, saiu da porta que agora eu vou oferecer em holocausto. E aí, alguns ficam assim: nossa, como é que Deus aceitou isso? Não, gente, Deus não aceitou isso, porque estava escrito na lei, a lei era muito clara: não oferecerás ser humano em sacrifício. Deus era contra. E ele era um líder, e era uma pessoa influente, que estava em uma posição de influência, só que não conhecedor das leis de Deus. Ele fez isso. E isso acabou abreviando, porque filho na cultura judaica é sinal de bênção e sinal de continuidade. E você vê aqui no meio ele parando, dá a sensação de parar aquilo que Deus poderia continuar em outras gerações. Tudo isso por quê? Duas coisas: um coração não tratado e o desconhecimento da palavra de Deus, a ignorância da palavra. Gente, quando a gente fala em identidade, todo domingo quase a gente ouve: eu sou amado por Deus, Deus é meu Pai, Deus me ama, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E a gente ouve, a gente até crê em nossa mente, a gente recebe essa palavra, mas alguns, eu não sei quantos aqui, têm uma dificuldade enorme de receber isso no seu coração como verdade. Porque de repente ainda aquilo que te feriu te define, ou a tua história te define.
E aí muitas vezes a gente vai, ao invés de usar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus falar a nós vamos em situações emergenciais pegar a palavra de Deus e usar conforme a minha ótica da palavra de Deus. É que nem um cara falou: eu preciso saber da vontade de Deus na minha vida. Aí ele olha e vê o versículo: vá e se mate. Não, Judas se enforcou. Aí o cara, será que é para me enforcar? Não, está amarrado. Aí você chega, aí abre, Judas, vá você e faça o mesmo. Abre outro versículo aleatório. E muitas vezes acaba usando a palavra de Deus como amuleto, ou fazendo promessas a Deus que somos incapazes de, às vezes, de cumprir, ou promessas tolas, sem o direcionamento da palavra, em todo o nosso desespero. Por causa do quê? Por causa de um coração que precisava ser tratado. Gente, por que isso é tão importante? Lidar. Porque a nossa tendência é sempre não encarar aquilo que dói, não encarar as feridas, não encarar de frente aquilo que nos incomoda e colocar debaixo do tapete. Isso é a nossa reação natural. Mas quando o calo aperta, quando os problemas vêm, aí que essas coisas que aparecem, que estavam lá embaixo, elas aparecem em nossa vida e elas podem, por acabar nos direcionando e definindo as nossas decisões e a nossa vida. E aí não conseguimos ouvir o que Deus tem a falar para nós e sobre nós, por exemplo. E isso também, eu costumo falar que todo cristão é um líder, no sentido em que cada cristão, cada filho de Deus pode conduzir o outro a Jesus. Nesse ponto você é alguém capaz de guiar alguém aos pés de Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo as pessoas vão observar a nossa vida. Gente, sabe uma coisa que eu acho lindo em Jesus? Jesus nunca teve medo de falar para as pessoas seguirem Ele como referencial. E o que é legal é que um dos discípulos de Jesus, Paulo, que encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele mesmo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eles entendiam, claro, o papel de que se você vive a verdade, prega a verdade, você vai se tornar uma referência da verdade que você prega, e as pessoas vão ver em sua vida essa referência. E é por isso que eu falo, no começo eu falei que o Espírito Santo, ele vai trabalhar em sua vida, em todas as áreas, para te fazer conforme Jesus. Não é para simplesmente cortar o seu barco, mas é para fazer você uma pessoa que manifesta o caráter dele. Eu gosto muito de uma frase: muitos homens quiseram ser Deus. Mao Tse-tung quis ser Deus, os faraós do Egito quiseram ser Deus, o Kim Il-sung da Coreia do Norte quis ser Deus. Só que eu gosto muito dessa frase: só que somente Deus quis ser homem, e Ele veio na pessoa de Jesus. Hoje a gente vive uma cultura em que as pessoas querem ser endeusadas. Só que Jesus, Ele vem nos ensinar como sermos humanos. Por isso que Ele está interessado muito em nos curar, nos libertar, fazer de você uma pessoa livre para amar, para se relacionar. Porque uma pessoa livre é uma pessoa que as pessoas querem seguir, que não são presas a coisas que definem elas. Às vezes o dinheiro quer definir, o poder quer definir. Às vezes algumas pessoas são definidas porque outras pessoas falam dela. Sempre em reação. A pessoa vai viver sempre em reação às outras pessoas. Quer dizer que essa pessoa não está vivendo a sua identidade, mas está vivendo a identidade que as outras pessoas querem que você vive.
E uma pessoa livre é o que Deus quer fazer de você. Livre, a gente cantou hoje. Liberdade está neste lugar. Onde o Espírito de Deus está, aí está a liberdade. Ele quer nos libertar. Sabe, tem um texto muito legal de um endemoniado, né, que tirava a paz da cidade. Não sei se você conhece. Endemoniado, né? No texto fala que esse endemoniado, ele vivia acorrentado, mas as correntes não seguravam ela. Não sei se você já teve experiência com endemoniado. Eu falei uma vez no sábado que eu estava com o Joel um dia, entrou endemoniado na igreja, tá? Não é aqueles caras lá, levita, vira o olho. Não, esse vira o olho, mas tudo bem, vira o olho e tal. Tava lá, ele falou, pastor, tô endemoniado. A gente foi lá para um canto, lá onde está o antigo, lá atrás, né? Onde pessoas comem domingo. A gente foi lá atrás. E o bicho era magrinho, franzino, uma forte pra caramba, não conseguia segurar. Eu falei pro Joel, me ajudar. Ele lutava judô. Foi a primeira vez que eu vi um endemoniado ficar preso com judoca. Ficou e a cabeça dele assim. Por que eu tô falando isso? Ok, a força. Depois ele foi liberto, eu posso falar até como. Lindo demais. Aquele endemoniado tirava a paz da cidade, quebrava as correntes e atormentava a cidade. Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e o texto diz que foram legiões que entraram nos porcos, os porcos foram no barranco abaixo, né? Foi assim que aquele homem foi liberto. As pessoas ficaram impressionadas com a libertação daquele homem. Só que no texto, o que para mim eu mais notei naquele texto foi o seguinte: não foi os demônios que saíram, não foi os porcos que morreram, não foi o grande milagre que aconteceu. Me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, as pessoas ligaram mais para os porcos que morreram, e pelo medo do sobrenatural, porque eles ficaram com medo, viram para Jesus, quem é esse cara, meu? Ficaram com medo de Jesus. Isso chamou a atenção das pessoas mais do que o texto diz. Para mim, o que impressionou mais naquele texto, que o homem se achou são, vestido, sentado. O que quer dizer isso? Que ele vivia pelado, agitado e com as incapacidade de raciocinar. E o que eu acho lindo naquele texto é que aquele homem estava, era a primeira vez na vida dele, em paz, sentado, de sã mente. Lindo. E aí eu vejo uma sociedade, a gente vive num mundo louco, insano. Não é? Você não percebe a loucura das pessoas hoje? E quando eu ouço a afirmação que Jesus veio para ser homem e mostrar como o ser humano deve viver, eu entendo que Jesus era o símbolo da sanidade perfeita. Alguém que podia dar valor à mulher como nenhum outro. Mulher naquele tempo de Jesus era mercadoria. Mulher não tinha valor. Mulher era desonrada. E quando Jesus olhava as mulheres, olhava com um olhar puro, chamava como filhas, tratava como seres humanos, como eles deviam ser. Jesus ensinou a forma como lidar com as pessoas, como amar as pessoas, como abraçar as pessoas, como ministrar as pessoas, como não ter nenhum interesse por trás quando se relaciona com as pessoas. Jesus, ele ensinou a sanidade também. E aqui, porque senti de falar, de ministrar isso nessa manhã, porque é isso que Jesus quer fazer na gente. Ele vai lidar, e Ele quer lidar com as situações mais escuras da nossa vida. E o caminho certo para nós fazermos não é fugir da luz de Cristo,
é ir em direção à luz de Cristo para que Ele revele aquilo que precisamos mudar em nossa vida. Último exemplo, para a gente orar. É um último exemplo antes do último exemplo. Mas um exemplo bíblico antes de um exemplo da minha vida. Um exemplo bíblico, por exemplo, ao mesmo tempo você pode ver em 1 Samuel capítulo 22, você pode ver depois, tá? A Bíblia diz que havia um homem chamado Davi, e ele se refugiou numa caverna. Na caverna vieram 400 homens. Que tipo de homens vieram procurar Davi? É muito interessante esse texto. A Bíblia diz que as pessoas que, quando souberam que Davi estava lá, foram procurar, eram pessoas muito legais de se conviver, feridas de coração, amargurados e endividados. São todos os tipos de pessoas que você ama estar junto. O cara que sempre pede dinheiro, o cara que sempre vai falar de ferida. Era o tipo de pessoas que vieram ter com Davi. E se você vê de uma outra forma, é o mesmo tipo de pessoa que veio estar com Gideão, não é? Um bando de vadios, um bando de pessoas que também eram rebeldes. A rebeldia tem muito a raiz na rejeição, por exemplo. Eram pessoas feridas. E Davi, de repente, estavam com essas pessoas também, amarguradas, feridas de coração e cheios de dívidas. Estava com ele. Mas o que é lindo, você vê Jefté parando um pouquinho no meio da caminhada dele, enquanto Davi não era rei ainda. Depois ele veio se tornar rei. Ele não foi perfeito, ele pecou. Mas tem uma coisa que é muito interessante no final do capítulo 24 de 1 Samuel, 1 Reis, que fala sobre alguns homens que eram os valentes de Davi. E aí, lá cita, lá no meio, valentes, três deles estiveram com ele, por exemplo, na caverna com Davi. Esses três eram pessoas doentes, eram pessoas feridas e endividadas e se tornaram guerreiras. Isso para mim chama a atenção. Que pessoas saudáveis vão gerar pessoas saudáveis. Pessoas feridas vão gerar pessoas feridas. E o nosso desafio, talvez nessa manhã, seja: Deus, continua me curando, continua me libertando. Eu quero ir para a sua luz. Deus, continua, eu abro o meu coração para que o Senhor continuamente ministre o meu coração, porque eu quero ser uma pessoa que faça outras melhores. Eu amo basquete, né? O João gosta. A gente torce para o mesmo time que foi o último colocado da divisão esse ano, Lakers. Mas eu vi um cara viver duas fases na vida dele, o Kobe Bryant. Tem gente que odeia ele. O slogan dele é o seguinte: odeie ou me ame ou me odeie. Não tem meio termo. Mas a primeira fase do basquete dele, eu vi o quanto eu estava velho quando eu vi o início e o fim da carreira dele. Eu vi o primeiro jogo e eu vi o último. Eu falei: cara, estou velho, mano. Mas eu lembro os primeiros anos arrogantes, em que ele queria ser líder, ele queria passar por cima de todo mundo, ele não respeitava a autoridade, ele simplesmente queria ser o melhor. Ele era um dos melhores, só que ele não era respeitado como líder, entende? Por quê? Ele tinha problema aqui. Essa foi a fase do Kobe número 8. E aí tem a fase do Kobe número 24. Foi a fase onde ele aprendeu a confiar nas pessoas, onde ele aprendeu a delegar responsabilidade, onde ele aprendeu que ser líder é fazer os outros melhores, não é impor-se sobre os outros. E aí ele finalizou a carreira, e eu estava ouvindo os depoimentos do exemplo. Tem maus exemplos? Tem. Mas dos bons exemplos que ele deixou para uma geração. Ele deixou um legado para uma geração.
Gente, a obra de Jesus na sua vida, a obra do Espírito Santo é te transformar à imagem de Cristo. Tudo aquilo que não se parece com Ele, Ele vai continuar trabalhando. Não é fazer você barbudo, cabeludo, não é isso. É fazer você conforme o caráter dele, porque Jesus foi o exemplo de como um ser humano deve viver sobre a terra, face da terra. Alguns veem, nossa, ele foi, oh Deus, tal, fez muitos milagres, mas mais do que o milagre somente, ele foi humano 100% e humano perfeito na sua forma de conduzir, pensar e viver. É isso que ele nos ensina, mas começa em nós dispormos nosso coração diante dele. E esse é meu último exemplo. Eu não sei quantos já ouviram isso, mas fala sobre identidade. Sabe, eu tenho uma vida ministerial hoje, de igreja, aqui da IMOSP. Eu entrei em 1993. Metade da minha vida eu vivi aqui, na igreja, já, estou vendo. Alguns eu conheci quando criança. Sabe, como oriental, e o oriental é muito dirigido por performance. Não sei se você reconhece isso. A performance é muito importante, o resultado é muito importante. Por anos eu sempre fui dirigido muito por isso. Até entender no meu tempo, no meio, quando eu morei nos Estados Unidos, que Deus trabalhou muito a minha identidade. De entender que o ministério flui de quem eu sou. Ministry flows out of being. Quem eu sou é mais importante do que o que eu faço. Você foi criado não como human doing, mas você é human being. Você é um ser humano, não é um fazer humano. Eu descobri o segredo em que o fazer tem que derivar de quem você é. Você deve amar o que você faz. Às vezes a gente vai fazer o que não gosta, mas essencialmente o meu fazer tem que derivar de quem eu sou, mas o fazer não deve definir quem eu sou. E eu vi essa importância de Deus ter ministrado na minha vida. Eu estava em Israel, mais ou menos 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. E aí, tinha um cara que profetizava, era um coreano, era um cabeludão assim, e tinha 10 da nossa equipe. O pastor Moisés estava 2 presbíteros, e 3 senhoras e 3 diáconos, homens. E aí me chamaram lá embaixo, 9 pessoas estavam lá orando juntos com aquele pastor, e eu estava lá em cima no meu quarto. Aí o pastor Moisés me disse, desce aí pastor Daniel, ele vai orar. Eu falei, ixi. Só que eu não estava bem, eu não estava bem com Deus. E eu desci, e aí eu ouvia ele falando cada coisa para os caras, era uma coisa assim na lata. Fala, você trabalhou há 20 anos com uma pessoa tal, era na lata, você foi guarda-costas de presidente, era na lata. Eu falei, cara, tu não tomou susto, você nunca contou pra gente tipo isso? Era uma coisa assim impressionante. O cara revelava o que Deus tinha para essa vida. E aí, ao invés de você ficar confortável no amor dele, você começa a pensar, nossa, agora desculpa a palavra, tô ferrado, mano. O cara vai falar coisas ruins da minha vida, porque ele sabe de tudo. Fala, ai meu Deus do céu. Aí você começa a confessar pecado. Você fala, ai meu Deus do céu, Deus, por favor. Coisas assim, né? Por quê? Porque você ainda luta com esse negócio que Deus tem uma imagem ruim de você, que Deus não te ama, que Deus só vai ver as coisas podres na sua vida, que Deus só vê o que você faz. E até aquele ponto fala, se eu morrer hoje, eu não fiz nada para Deus. E aí você fala, o que eu vou apresentar para Deus, tal. E essa preocupação. Mas ao mesmo tempo fala, mas eu fiz algumas coisas para Deus, sim. Mas um pensamento vem na mente, Pai, eu só quero que o Senhor fale uma coisa. Se o Senhor é Deus, que é a grande pergunta, se é o Senhor que está falando, por favor, eu só preciso ouvir uma coisa só, uma, que o Senhor me ama, que você é meu Pai e que o Senhor me ama, porque essa é a minha identidade. Ele foi orando, até que chegou a minha vez. Rapaz, quando chegou a minha vez, ele olha
fixo os meus olhos. Você fica com medo, né? Mas tem que fechar os olhos. Lá vai a bomba. E eu lembro, ele simplesmente pegando a mão dele, colocando no meu coração. E eu olhei para ele e fechou os olhos. Ficou sem brincadeira 2 minutos mais ou menos parado. No começo começou, meu Deus, e agora? E a primeira palavra que ele fala foi simples. Ele falou em coreano, né? Ele era coreano. Ele falou em coreano assim, falando na voz de Deus: 너를 무지하게 사랑한다. Quer dizer isso? Eu te amo, mas te amo muito, meu filho. Cara, aí desabei. Porque eu não queria ouvir uma palavra sobre o meu futuro. Eu não queria saber de coração, eu não queria saber se Deus ia me usar aqui, ali, Deus ia fazer isso comigo. Eu não queria esse tipo de palavra. A única palavra que eu queria era: Deus, só fala que me ama, que eu sou teu filho. É a única coisa que eu preciso ouvir. E quando falou isso de cara, eu entendi: cara, Deus é tremendo, lindo. Ele me ama, e é isso quem eu sou para Ele. Ele é bom, eu sou amado por Ele. Nessa manhã, não importa o que você tenha feito, mas você tem que partir primeiro do lugar em que Deus começa no lugar de amor, que Ele é bom e que você é amado por Ele, e que a gente abra o nosso coração, não fugindo da luz de Cristo quando Ele vem nos confrontar e mostrar quem nós somos, mas expor o nosso coração para que realmente Ele trate das nossas vidas e cure esse coração, para que você seja um ser amado, que seja livre para amar as pessoas como Ele nos amou. Vamos curvar nossas faces e orar. Começa a olhar para o teu coração nessa manhã. Olha para a tua vida. Eu não conheço a tua história, mas Ele conhece a tua história desde o teu nascimento. E talvez há pessoas que já passaram pensando: por que eu existo? Algumas pessoas talvez cresceram pensando: será que eu sou amado por alguém? Será que a minha vida vale alguma coisa? E talvez há vidas aqui que carregam lixo durante a vida inteira. Lixo, eu falaria palavras que falaram para você, que começaram a definir quem você é hoje. Palavras do tipo: você não vai dar em nada, você não presta, por que você está aqui? E através dos anos, de repente, foi isso que começou a te definir. E aí uma das formas de você combater isso é trabalhar mais, provar às pessoas que eles estão errados. E às vezes nós trabalhamos e tentamos conquistar as coisas. E sabe, quando o coração é revelado, é quando está no poder, ou quando a conquista está lá. Quando a pessoa tem a vontade de jogar na cara dos outros: viu, eu consegui. E aquilo serviu de motivação, mas uma vez que você chega lá, você acaba usando isso contra as pessoas, porque o teu coração não está em ordem. Mas Deus quer cuidar do nosso coração. Deus vai cuidar do teu coração. O problema é que a gente tem medo de entregar isso ao Senhor, medo de entregar na bandeja, falar: Deus, toma, esse é o meu coração. E eu estou cansado de fugir, eu estou cansado de batalhar contra. Eu simplesmente quero expor o meu coração a Ti e entrar num processo onde o Senhor ministre profundamente o meu ser, para que quando eu chegar lá,
De repente, não sei, todo mundo tem sonhos, uma motivação de chegar ou conquistar algo. Quando você conquistar algo, você vai ser uma pessoa capaz de abençoar as pessoas quando o teu coração estiver curado. Porque Deus não quer simplesmente que você chegue lá, mas Ele quer que você de repente chegue lá com o coração dele. Esse é um fundamento que o Senhor nos ensina. Deus toca em cada coração. Espírito Santo, ministra a cada coração nessa manhã. Obrigado pelo teu amor. E uma coisa que eu quero falar com certeza: Ele te ama e Ele é bom. Ele é bom e Ele te ama. Sinta-se amado pelo Pai. Pai, vem fluir o teu amor. Espírito Santo, flui o teu amor sobre nós, entre nós, em nós, para que a nossa identidade seja firmada em quem tu falas que eu sou. Sou teu filho e sou amado por ti. Obrigado, papai. Em nome de Jesus. Amém.